Boa noite, povo! Estou aqui para mais uma live Papo de Mulher e hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico e produtividade para empreendedores. Quem vai estar aqui comigo é a Elaine Kovacs, que ela é especialista nessa área, ela dá consultoria nessa área. Então, vamos esperar o pessoal chegar, vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando. A Elaine já entrou, já tá aqui. Eu vou só enviar essa live para algumas pessoas e aí ela já entra e a gente já começa a nossa live, tá? Deixa eu só ir avisando o pessoal aqui que eu tô ao vivo, que nós estamos ao vivo, né? Pra gente trazer o povo para essa live, gente. Rapidinho. Vou mandar uns convites aqui e a gente já começa. Bem rapidinho. Vamos lá. Só mais um pouquinho. E a gente já vai. Pronto. Ó, já tem gente entrando. Augusto, boa noite, seja bem-vindo. Quem puder, gente, quem for entrando, vai convidando mais gente, manda esse aviãozinho aí para as pessoas que vocês conhecem, para a gente trazer mais pessoas aqui para nossa live, tá? A gente vai começar e quem tiver alguma pergunta para fazer, é só colocar aqui embaixo, tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Se você mandar a sua pergunta por ali, é mais fácil para a gente visualizar a pergunta e poder te responder, tá bom? Vou chamar a Elaine. Aceitar. Minha garganta tá ruim para variar, né, gente? E ainda nesse calor. Acho que não deu certo. Ah, deu. Oi! Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. E aí, está me ouvindo bem? Tá ouvindo. Tá bom, som. Ótimo, ótimo. Que maravilha, é um prazer estar aqui com você, viu? Que Muito bom, seja muito gostoso mesmo. bem-vinda. Um assunto muito interessante que eu já adiantei para o pessoal aqui, né? O que a gente vai falar de planejamento estratégico e produtividade para empresas. Boa noite, Carielle, seja bem-vinda. Chama as amigas, manda aviãozinho aí para todo mundo. Vamos trazer mais gente para essa live. Eliette, boa noite, Eliette, da Vitana Acessórios, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, como eu estava falando, quem quiser fazer pergunta, é só colocar aqui nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação, que fica mais fácil para a gente ver as perguntas de vocês. Deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Valéria Carvalho. Eu sou jornalista e empreendedora. E hoje eu vou falar aqui no Papo de Mulher com a Elaine Kovacs, que ela já vai se apresentar para vocês, dizer quem ela é, né, Eliane? Elaine. Boa noite, pessoal. Bom, então, como a Valéria já falou aqui, eu sou Elaine Kovacs, eu sou consultora empresarial, né? E a minha especialidade é trabalhar justamente essa área de planejamento, de produtividade e gestão de processos, né? Mais para frente, aí um pouquinho no nosso papo, eu vou explicar melhor o que é essa tal de gestão de processos, né? Mas e por que eu entrei nesse ramo, né? Por que eu comecei a falar sobre isso? Quando eu comecei a empreender, há muito tempo atrás, né? Porque eu sempre tive um pezinho. Eu também sou formada em comunicação social, trabalhei 17 anos na área de comunicação corporativa em empresas de grande porte, multinacionais, mas sempre estava ali vendendo alguma coisa, né? Sempre tentando me fazer dentro do empreendedorismo. Eu vou tirar meu óculos, tá dando um reflexo aqui que não tá legal. Enfim, só que eu era daquelas assim, se der certo, eu mudo. Se der certo, eu saio da CLT. Né? E acontece que, com esse pensamento, você não sai de lugar nenhum. Não sai. Não
é assim que funciona. E apesar de eu ser gestora de projetos, né? Eu tenho formação em gestão de projetos pela SPM desde 2016, e eu fazia isso todos os dias no meu trabalho CLT, na minha cabeça era como se fossem coisas separadas. Eu não enxergava que eu podia usar essa gestão de projetos dentro dos negócios que eu criava. Então, eu criava aqueles negócios assim de qualquer jeito. A minha empresa que durou mais foi uma loja de roupa infantil, um e-commerce de roupa infantil que eu tive em 2017, 2018. Durou quase 2 anos. Eu era sócia com a minha irmã. E ali a gente estava aprendendo a fazer gestão. E ali que eu me liguei, opa, mas eu sei fazer isso. Como assim? Né? Tudo aquilo. Às vezes a gente, vamos fazer um curso sobre gestão. Eu chegava lá no curso sobre gestão e falava, mas eu sei isso Já aqui. sei. Eu já sei. E aí as fichas foram caindo, sabe? Só que aí, né, a minha irmã, que era minha sócia, nós duas morávamos em Cuiabá, ela resolveu que ela queria mudar para o Sul. Ela também tem uma outra profissão, ela é nutricionista, ela passou um concurso lá e foi embora. E eu falei, bom, sozinha eu não consigo, eu tinha um bebê recém-nascido, meu filho era recém-nascido. Falei, sozinha eu não consigo tocar a empresa, né? E eu ainda não consigo ser do CLT também, não consigo botar todo o esforço que eu queria na loja. Então a gente acabou vendendo, né? A gente vendeu todo o estoque e tudo mais e fechou. Mas ali eu tive estalo, eu falei, cara, tá aqui, tá tudo comigo, né? E aí eu comecei a pensar, por que não, então, falar sobre isso? Se para mim é uma coisa muito natural, se para mim é óbvio, por que eu não começo a falar sobre isso? Aí em 2019, comecei a estudar. Eu só entendi o seguinte, não, mas eu ainda acho que eu preciso de alguma especialização a mais, alguma questão a mais para entender melhor, né? Aí eu resolvi estudar neurociência, comecei a estudar neurociência em 2019, final de 2018, início de 2019, eu comecei a estudar neurociência, comportamento humano, neuromarketing. Aí eu falei, cara, isso aqui é muito legal. É por isso que as mulheres não são produtivas. Porque não é uma questão de 1 mais 1. Tá tudo aqui dentro, ó. São questões, a gente se sabota demais, a gente carrega crenças que nem são nossas. Verdade. A gente quer abraçar o mundo. Isso se cobra demais, né? Se cobra demais. Eu tô fazendo um desafio agora de produtividade para mulheres de negócio. E hoje esse foi um dos assuntos, né? Uma delas falou assim, meu marido está viajando, então eu tô precisando dar conta de tudo sozinha. Eu falei, você não precisa dar conta de tudo sozinha. Quem foi que falou que você precisa dar conta de tudo sozinha? Se o seu marido, que é o seu apoio, vocês dividem as coisas e ele está viajando, escolhe algumas coisas que você simplesmente vai fechar os olhos e não vai fazer. Conscientemente, isso é produtividade. A produtividade é a gente ter consciência que a gente não vai dar conta de tudo sozinha e tá tudo bem. Só que é fazer as escolhas tudo, você acaba não fazendo nada, né? É igual aquele meme, né? Como que você dá conta de tudo? Fazendo tudo mal feito. Exato. Só assim para você dar conta de tudo. Só assim para a pessoa dar conta de tudo, fazendo tudo mal feito. Porque se ela quer fazer as coisas bem feitas, ela tem que aprender que ela vai escolher aquilo que vai torná-la mais produtiva, que vai trazer mais resultados. E o restante, ou ela delega, ou ela fecha os olhos. Sim. Tipo, não é importante, não estou olhando para isso aqui. Não adianta ficar sofrendo pelo que não consegue fazer, né? Não adianta ficar sofrendo, não adianta. E as mulheres, e assim, eu atendo muitas mulheres que têm os negócios em home office, que os escritórios são dentro de casa, trabalha com e-commerce, mas o estoque é dentro de casa, tudo acontece dentro de casa. E aí a briga interna é maior ainda, porque elas acham que como elas estão em casa, elas têm que ficar limpando casa. Aí, eu passo por isso. Eu trabalho em casa, uma parte do dia. E eu fico agoniada, porque eu vejo louça suja na pia, aí tem roupa para lavar. Eu falo, gente, mas eu preciso trabalhar aqui no meu trabalho que me dá dinheiro, porque os outros não dão dinheiro. E você fica assim, perdida. Aí você começa a perder tempo.
umas coisas que não agregam nada. Aí no fim do dia você tá estressada, tá agoniada porque não conseguiu fazer o que tinha que ser feito. E isso vai te adoecendo, né? Vai. Aí eu te faço uma pergunta. Se você estivesse em CLT, trabalhando fora de casa, ou que o seu ateliê fosse em outro lugar, você ia ficar preocupada que a louça tá suja? Ou você ia dizer, chefe, dá licença que eu vou lá em casa agora lavar minha louça? Claro que não. Claro que não. E não é só isso, sabia? Você trabalha em casa, a pessoa pensa que você está disponível para qualquer coisa a qualquer hora. Aí chega assim, você não pode fazer isso para mim? Não Não. posso. Agora é Não. assim, não posso. Estou trabalhando. Tá certíssima, Porque viu? antes eu ficava parando. Eu falei, gente, tá errado. Tá errado. Meu trabalho não tá rendendo. Eu tô ficando mais nervosa. Eu falei, agora eu falo, não, tô trabalhando, não posso. É exatamente isso. A produtividade, eu costumo falar que a produtividade ela é um estilo de vida. Não existe, Elaine, me dá umas dicas para eu ser mais produtiva. Não tem como. Não são dicas. Apesar de que sim, tem muita gente que ganha muito dinheiro aí nas redes sociais dando dicas, mas elas não funcionam. Sim. E elas não funcionam no longo prazo, elas vão funcionar 2 ou 3 dias. Aí depois você pensa, putz, mas não funcionou, acho que tem alguma coisa errada comigo. Tá errado é comigo? Não, é comigo que tá errado. Aí você vê alguém ofertando um outro curso de produtividade, aí você vai lá e compra o outro, achando, não, é esse aqui. É esse aqui agora que vai me ajudar. Mas por quê? Porque, na verdade, tem algumas questões aqui, ó, dentro da cabeça que você precisa entender, né? Mudança Uma de delas pensamento, né? é mudança de pensamento. Tem um livro que ele é super fácil de ler, que eu indico para todo mundo e que ele ajuda muito nessa questão de mudança de pensamento, que se chama Essencialismo. Essencialismo. Adoro o livro, já vou anotar aqui. Essencialismo. Ai, gente, é Greg McCall, acho que é o nome dele. Uhum. É Greg alguma coisa, não me recordo o restante, mas é Essencialismo o nome do livro. Uhum. E ele fala dessa busca por viver com menos. Mas não é o menos do minimalismo, né? De ter menos coisas e tudo mais. Não, é o menos escolhas. De você não querer abraçar tudo. Você nem deve abraçar tudo. Né? Ele fala muito isso no livro, né? A diferença entre a pessoa ocupada e a pessoa produtiva. O que é a pessoa ocupada? A pessoa ocupada, a mulher ocupada, ela tá sempre fazendo alguma coisa. Né? É aquela mulher assim, a gente trabalha em home office, mas ela não consegue sossegar em trabalhar, porque tem que lavar louça, porque tem que não sei o quê, porque não sei o quê, dela vai fazendo, ela faz um pouquinho de cada, não termina nada, né? Chega no fim do dia exausta, chega no fim do dia exausta, cansada, e olha assim, nossa, mas parece que eu não fiz nada hoje. E realmente, às vezes não fez nada de útil. Apagou incêndios, não fez nada que vai fazer você chegar próximo ao seu objetivo, ao resultado que você quer, mas está cansada. E aí, quando sobra um tempinho para fazer, de fato, alguma coisa que vai te ajudar, né, a chegar mais perto do seu objetivo, aí você não dá mais conta, a cabeça já foi, já era, não tem mais pique. Né? Aqui falaram, ó, que já leu o livro, é ótimo, ele é muito bom mesmo, é um livro curtinho, você lê rapidão, já pus e é muito gostoso. Muito gostoso mesmo de ler, bem bacana mesmo, viu? Então, assim, essa questão da produtividade que eu falei, né, que é uma questão de escolha, né, de estilo de vida, ela passa por muitos pilares, né? Um deles, você já tocou, assim, no ponto, assim, que é o falar o não, né? As pessoas precisam normalizar o não. Então, qual que é o problema em dizer um não e qual que é o problema em ouvir um não? Parece que a gente está cercado de pessoas e adultos mimados que não podem escutar um não, que os outros têm que estar a serviço dele o tempo todo. E não tem nada. A Alessandra acabou de falar, eu acabei doente por causa disso. Eu também fiquei doente por causa disso. Eu não sabia falar não para ninguém. Aí você vai falando sim para os outros e você vai se acabando. E você? Né? O que acontece com você? Quem é que faz por você? Ninguém. Né? Ninguém.
E aí você se culpa internamente, que a gente faz isso com bastante maestria, né? A mulher tem uma capacidade incrível de botar culpa nela mesma de coisas que ela nem tem nada a ver. E a ansiedade vai aumentando, né? Aí vem as crises de ansiedade, vem crises de pânico, e eu também sou essa pessoa, tá? Eu já adoeci, já tive burnout. Em 2016 eu tive o primeiro burnout não, o único burnout, graças a Deus. Mas, né, eu também já tive crises de ansiedade e tudo mais. Me ataca a labirintite. Eu fiquei um mês com labirintite ano passado, no meio do ano. Eu pensei que não ia terminar, uma coisa assim absurda. Eu falei, gente, tá errado, eu preciso mudar. Emocional, né? Por isso. Então, o nome do livro é livro. Essencialismo é o nome do livro. E aí, então, né, voltando, falar o não é muito importante. Outro ponto que é muito importante também é você ter um objetivo. Sim. Tem que ter um objetivo na sua vida. Você trabalha para quê? Para pagar conta? Né? Tem que ter. Senão não vai pra frente. Não vai. É aquele velho ditado, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí você fica patinando. E olha só, tem uma pesquisa da Harvard que ela é até assustadora, né? Ela fala o seguinte, essa pesquisa: 60% das pessoas vivem à deriva. Assim, não tem perspectiva nenhuma, não tem um objetivo. Nossa, Helena, mas como que essas pessoas vivem? Porque parece que ao redor de mim não tem ninguém assim. Tem, a maioria. A maioria. É aquela pessoa assim que trabalha, se é empreendedora, né? Vende almoço para comprar janta, que nem diz meu pai, né? Tá vendendo almoço para comprar janta. Se ela é CLT, ela faz só o basiquinho do basiquinho para ganhar o saláriozinho no fim do mês. A pessoa fica no automático, parece, né? Fica totalmente no automático. Vai trabalhando, pagando conta, vai indo. E vai desse jeito. Então, imagina, 60% da população mundial é assim, né? Aí tem mais outros 20% que são aquelas pessoas que assim, eu acho que eu preciso me organizar melhor. Mas também não faz nada. Mas ela já está um pouco mais consciente, ela já está um degrauzinho acima dos 60%, né? Porque ela já está ali, eu acho que eu devo olhar para isso aqui, mas nunca olha, a rotina engole e ela fica, né, enlouquecida e nunca faz nada. Aí quando chega a aposentadoria, agora eu acho que eu vou curtir. Mas às vezes não consegue, porque não se preparou financeiramente para aposentadoria, e quando chega a aposentadoria precisa continuar ralando. Aí tem 15% que já são aquelas pessoas que precisam me organizar, me organizo, me planejo, já tenho um objetivo, mas só isso também. Não executa. Não executa. Apenas 5%. Apenas 5% das pessoas planejam e executam. É por isso que casos de sucesso, empresários e empresárias de sucesso ficam tão famosos. Viram cases de sucesso. Muito pouco, e estão em todas as revistas. Porque são poucas pessoas. Muito pouco. Muito pouco mesmo. Gente, dá para contar no dedo. Eu compro muito curso online. Eu gosto de cursos online. E aí você vê muito comentário assim, mas eu já comprei um monte de curso, nada funciona. Aí você vai ver, gente, não funciona, a pessoa não aplica, não faz tudo, tem que fazer. Tem uns que compram, vê metade do curso, quando vê metade. Tem uns que não assistem nem metade. Ou assiste e não aplica. Gente, não é milagre, né? Você tem que fazer. Gente, eu tenho alunas assim, que elas compraram meus cursos de produtividade, aí eu vou perguntar para elas, tipo, 2 meses depois, 3 meses depois, e aí? Então, é que eu nem terminei de assistir ainda. E a gente sabe, dá pra ver na plataforma, né? Sim, até qual aula a pessoa assistiu e não sei o quê. Às vezes ela me fala assim, não, tô quase acabando. Às vezes ela fala, tô quase acabando. E assistiu uma aula, 2 aulas, sabe? Então, assim, não é o comprar, é o fazer. Não adianta. É o fazer. É igual o livro. Uma vez uma seguidora, eu estava comentando sobre um livro que eu nem me recordo qual era.
que vira e mexe eu falo sobre livros porque eu gosto muito de ler, né? Eu também Sou nerd de carteirinha, então eu gosto muito de ler, muito de estudar. E aí uma seguidora perguntou, ai, que livro que é esse? Você não quer me doar? Aí eu falei assim, doar? Eu pago o frete. Eu falei, mas moça, não faz sentido, que se você vai pagar o frete para mim, você compra online, que às vezes o frete é gratuito. A gente mora em Cuiabá, né? Eu acho que ela era, eu não lembro se era do Rio, São Paulo, assim, e era longe. Aí eu falei, mas por quê? Ela, não, é porque assim, outras pessoas já me doaram livros, eu já comprei um monte de livros e nada funciona. Eu falei, mas como assim nada funciona? Você aplica? Ela, então, eu leio, né? Eu leio tudo, mas não muda nada, porque falam, que esse livro mudou a minha vida, mas a minha não mudou. Eu falei, mas olha, não é só ler. Não é só ler. Se fosse, era fácil, né? Se fosse, era fácil. Gente, se fosse só ler, eu já tinha ganho o prêmio Nobel de alguma coisa, entendeu? Porque eu leio pra caramba. Então, se fosse só ler, a vida estava ganha. Muito fácil. Muito fácil. E assim, é uma coisa tão óbvia, mas as pessoas estão tão amortecidas no mundinho delas ali do automático que elas simplesmente querem milagres. Elas querem os milagrinhos acontecendo diariamente. E não vai ter, gente. Você tem que executar. Muita gente que assim, reclama, mas não faz nada para sair daquela situação da qual está reclamando. Então, Exatamente. assim, tem um espinho aqui no meu pé, tá doendo. Tá doendo, mas ele tá ali. Eu não vou lá e tiro ele dali, dou um jeito, né? Então, gente, reclamar não vai resolver nada. Não mesmo. Então, você tem que tomar uma atitude. Não mesmo. E assim, isso é muito natural, né? Como eu comentei antes, né? Eu estudo pra caramba sobre neurociência. E tem um estudo que fala o seguinte, que 70% dos nossos pensamentos diários são negativos. É muito natural a gente pensar de forma negativa. Né? Então, e é aquela coisa assim de, acho que isso aqui não é pra mim, acho que eu já passei da idade, acho que não vai dar certo, meu Deus, tem mais uma conta pra pagar, tô sem dinheiro. A gente tá sempre envolto dos pensamentos negativos, né? Isso é natural. Aí o que acontece? Tem aquelas pessoas que elas já estão tão condicionadas pro negativo, que qualquer pessoa que diga para elas que é possível fazer diferente, elas já não acreditam mais. Sim. Né? E aí, quando elas tentam ainda, o primeiro obstáculo que elas têm, já vem, falei que não ia adiantar nada eu ter começado. Falei que não adiantava nada entrar nessa live aqui, ó, que elas vão falar de planejamento, produtividade, nada a ver isso aqui, nada a ver. Por quê? Porque ela enxerga que ela tem que fazer um mínimo esforço para mudar uma atitude dela, um comportamento dela, para ela ter um resultado diferente, né? Aí pergunta, qual que é a diferença entre as pessoas que têm resultado das que não têm resultado, se todas elas pensam 70% do dia negativamente? Onde está o foco dessas pessoas? Tem as que vão focar nos 70% negativo, mas tem aquelas que preferem focar nos 30% positivo. Exatamente. Né? Então, é o foco também, né? Onde você coloca o seu foco, como que você gasta o seu dia, o que você consome na internet, com quem você conversa, aquela história que a gente é a média das 6 pessoas que a gente mais convive, 5 pessoas que a gente mais convive. Isso é real. Se você estiver num ambiente que todo mundo é negativo, todo mundo é para baixo, todo mundo é, não vai dar certo, você fica desse jeito também. Lógico. E tudo que você foca aumenta, né? Tudo que você foca tá aumenta. Em quê? Exatamente. Tudo que você foca aumenta. E eu acho assim que tudo isso tem a ver com produtividade. Porque é a maneira que a gente está encarando a vida. Sim. Eu não vou ser mais produtiva só acordando 5 horas da manhã, tomando banho gelado, e daí pegar no celular e ficar na internet até 10 horas da manhã. Mas o horário que você acorda, tanto faz. Não importa. Não importa. O que importa é o que você faz enquanto você está acordada. Como você faz o gerenciamento do seu tempo enquanto você está acordada. Gente, eu conheço um monte de gente que chega para mim na mentoria. Porque você já leu Milagre da Manhã? Eu falei, já li Milagre da Manhã.
É um livro também, né? Que fala Uhum. sobre produtividade e é o livro que fala que se você acordar às 5 da manhã, o seu dia rende mais. Uhum. Ah, eu comprei, mas não deu certo. Testei uma semana e não funcionou. Eu falei, mas tá, mas por quê? A pessoa ia dormir 1 hora da manhã, meia-noite. Aí Uhum. ela já acordava no outro dia exausta, Uhum. cansadíssima. Uhum. Aí quando dava 7, 8 horas da manhã, ela já estava cansada. Sim. Aí começa a Uhum. procrastinar, né? E vai indo, vai indo, vai indo. Eu falo, gente, é um conjunto de Uhum. fatores. Sim. Produtividade é um estilo de vida. Se você quer acordar às 5 da manhã, você tem que dormir às 10. Exatamente. Porque o corpo precisa de, De no mínimo, descanso. 7 horas. Isso é real, tá? Não é balela. Entre 7 e 9 horas de sono, dependendo da pessoa, para o seu Sim. corpo se restabelecer. Sim. Dormir menos que isso é natural para uma porcentagem muito pequena da população, tá? Tem algumas pessoas que realmente dormem pouco, sem que isso cause problemas, né? E doenças e tudo mais. Mas se você Uhum. fosse uma dessas pessoas, você com certeza saberia, porque você dorme pouco naturalmente, desperta naturalmente e está bem no dia seguinte e consegue Uhum. fazer isso a vida inteira. O que não é a Uhum. maioria dos casos. A maioria dos Não. casos as pessoas vão dormir meia-noite, 1 da manhã, já querem madrugar, né? Porque daí querem fazer um monte de coisa e Uhum. acabam Quer ficando no fazer o dia celular. render, Quer mas fazer o o dia dia não render? rende. Não rende, não é assim que rende, né? Então, assim, o sono de qualidade é importante, fazer atividade física é importante, tomar água é importante. Aliás, uma pessoa, se ela dormir bem, comer adequadamente, né? Comidas saudáveis e beber água, ela já é mais produtiva do que 80% da população só fazendo isso. Uhum. Só fazendo isso, sem dicasinha, sem colocar mais nada no dia dela, ela já consegue ser mais produtiva. Sim. Simplesmente por conta disso. Porque o que você come te deixa lento, come muito açúcar, come muita gordura, deixa o seu cérebro extremamente lento. Uhum. Beber pouca água desidrata o cérebro e o cérebro também é feito em sua grande composição por água. Uhum. Então, você já percebeu às vezes que a gente acorda com sede, muita Eu. sede, e às vezes acorda muito lento? Aí tem dias que eu acordo assim, lenta, Uhum. devagar, né? Acordo assim. É desidratação, Uhum. né? Um dos sintomas da desidratação é a letargia. E o nosso cérebro, ele precisa de muita água. E como a gente dorme, fica lá, sei lá, 7, 8 horas sem tomar água. Tem gente que já para de tomar água bem antes, para não acordar de madrugada, né? Para ir Uhum. no banheiro. Às vezes Uhum. fica 10 horas sem tomar água. Seu cérebro está desidratado de manhã. Sim. Né? Então já acorda, toma um copo de água, E que já são, assim, dá acho uma que detalhes ligada. tão pequenos que a pessoa não presta atenção, né? Eu perdia muito tempo durante o dia por não me programar. Não programar as coisas que eu ia fazer. Então, tem gente que fala até assim, ó. Se você sabe que você vai fazer alguma coisa no dia seguinte, por exemplo, já deixa a sua roupa preparada, que já... Gente, isso é verdade. Isso é verdade. Tem dia que eu não deixo nada preparado. E no outro dia eu fico pensando, e agora? O que eu vou vestir? Aí você fica procurando roupa. Às vezes a roupa não tá passada, você tem que passar. Então, assim, são detalhes que se você não prestar atenção, vai consumindo o seu dia. Com certeza. Inclusive, né, tem vários, já vi vários artigos falando sobre isso, né? Porque que alguns grandes empreendedores usam sempre a roupa igual, né? Tipo o Mark Zuckerberg, o Steve Jobs, enfim. E tem um estudo da neurociência que relata isso também, né? A gente faz escolhas o dia inteiro. A gente está escolhendo o dia inteiro. E o ato de escolher cansa a cabeça da gente, Uhum. cansa o nosso cérebro. E às vezes, de tanto ficar fazendo escolhas inúteis, vamos por assim, né, colocar entre aspas, quando a gente precisa de fato escolher alguma coisa importante, você já sobrecarregou a sua mente. Né? Uhum. Então, essa questão da roupa, de já deixar preparado no dia anterior, é bacana, porque você começa o seu dia já leve, tranquila, e já ganha um tempo também, né? Você não precisa ficar se preocupando ali, vai que acorda atrasada. Quando acorda atrasada, então Deus nos acuda, né? Porque daí parece que nada serve, Uhum. né? As roupas encolheram no guarda-roupa em Não 5 minutos. nada. Não acha nada, não encontra nada, perdeu as Uhum. chaves, né? Falando de perder as chaves, outras coisas importantes também. Guardar as coisas sempre nos mesmos lugares.
né? A chave sempre no mesmo lugar, o óculos sempre no mesmo lugar, né? O caderninho, o computador, deixar tudo organizado para que você consiga, de fato, no dia seguinte não perder tempo com isso, né? Acordar atrasado, já acorda aquela loucura, né? Entender como que funciona o seu corpo. Isso é fundamental. Tem gente que é mais acelerada e tem gente que é mais devagar. E isso As é pessoas não são iguais, natural. né? Não são. O Não que são. Eu, funciona Elaine, para você pode não funcionar para mim. Tem um funcionamento mais lento, tá? Eu sou mais devagar. Tem uma ferramenta que eu aplico nas minhas mentoradas que se chama Análise de Perfil Comportamental DISC. É uma ferramenta de autoconhecimento profissional. E nela aparecem muitas dessas coisas, né? Talentos naturais, a sua forma de se comunicar, seu perfil de liderança, e também mostra como que é a sua tomada de decisão, como que você reage a estímulos e tudo mais, né? E eu sou uma pessoa que é mais lenta. Então, não adianta eu encher o meu dia de coisas, porque eu não vou dar conta. Eu vou me frustrar. Então, eu sei que eu gosto de fazer as coisas com calma e com qualidade. Então, eu preciso saber o porquê que eu estou fazendo aquilo. Aí eu vou fazer com calma, vou fazer com qualidade, porque eu gosto de ver um trabalho feito com qualidade. Então, não adianta eu colocar 35 mil coisas num dia, porque eu não vou dar conta, eu vou me frustrar, né? E no dia seguinte eu já vou estar assim, ai, que coisa, não consegui terminar, e agora já virou aquela bola de neve, que é o que a maioria das pessoas fazem. Elas não se conhecem, não entendem como funcionam, né? E pegam o planejamento de outras pessoas, por exemplo, e querem aplicar nelas mesmas. Imagina, se eu pegar um planejamento de uma pessoa extremamente acelerada, que não cansa, né? Que vai ter esse dia acelerado, assim, durante um ano e vai estar tudo bem para ela. Se eu colocar isso num dia, para mim, já entra em parafuso. Entendeu? Porque eu preciso de tempo para eu assimilar as coisas, eu preciso de tempo para eu descansar, eu preciso de tempo para eu pensar, eu preciso de tempo para mim. E isso é muito importante, é uma das coisas que a gente também aprende e que nos tornam mais produtivas. Elaine, deixa eu só dar uma boa noite para as meninas aqui. Tem um monte de gente lá do Clube Mulheres Potência entrando aqui, inclusive a Kátia. Meninas, sejam muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui prestigiando a gente, né? E manda um coração aí para o Instagram entender que essa live é legal e distribuir ela para mais pessoas, né? Foi engraçado você falar isso, porque hoje eu ainda estava pensando, eu sou acelerada. E eu tenho agonia de gente que às vezes está fazendo alguma coisa comigo que não tem o mesmo ritmo que eu. Mas você tem que respeitar isso. As pessoas não são iguais. E eu sofro quando eu tô desse jeito. Então, assim, eu, por exemplo, falo assim, ai, medita, tira uns 15 minutos. Já não dou conta de meditar. Não consigo, eu não consigo, simplesmente. Eu paro um pouquinho, eu falo, gente, eu preciso descansar. Tem hora que você precisa descansar. E eu fico me culpando porque eu tô descansando. E minha cabeça não para. Eu tô tentando descansar e a cabeça tá lá. Não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Eu falei, gente, calma. Calma, vamos dar uma baixada. Vou falar uma coisa para você e para a Kátia, que se identificou aqui. Provavelmente tem mais gente também. Cuidado com a produtividade tóxica. Produtividade tóxica. Essa sensação de que tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Isso não é produtividade, isso é ser ocupada. Lembra que a gente falou lá no comecinho, né? A diferença entre ser ocupada e ser produtiva. Porque um corpo produtivo precisa de descanso. Precisa. Elaine, mas eu me sinto bem, não estou precisando agora. Agora, espera mais 5 anos, mais 10 anos, e aí a gente vai ver como que o teu corpo está somatizando isso. Que doenças começaram a aparecer porque você não precisa de descanso. Vou relatar algumas questões. Insônia, diabetes, hipertensão, labirintite, né? Sem contar as de questões emocionais e psicológicas, como os transtornos de ansiedade, burnout, depressão, crises de pânico. Não preciso descansar, não preciso. Será
Será que o corpo Não já não está precisa. gritando? O corpo já deve estar gritando, pelo amor de Deus, descansa. Tira um Todo. tempo. Eu tenho uma mentorada que a gente fez uma terapia de choque com ela. Ela chegou nessa vibe aí, né? Super acelerada. Super. Aí eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, não sei o quê, porque eu atendo não sei quantos clientes, blá, 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 blá. Eu falei, quando você descansa? Não, não consigo descansar. Aí eu tô com dificuldade para dormir. Ela falava acelerado, assim, né? Parecia uma metralhadora. Aí eu falava, calma, vamos fazer uma tarefinha? A sua primeira tarefa, quando você desligar este celular, o computador, a gente estava no computador. Quando você desligar este computador, você vai deitar no sofá ou na cama da sua casa e você vai ficar 5 minutos olhando para o teto. Ela falou assim, não consigo, é impossível, porque ela falava, não consigo meditar. Eu falei, não, vamos tentar? 5 minutos olhando para o teto. Ela falou que foi, pediu pro marido dela ir chamar ela 5 minutos depois. Ela falou assim, que foram os piores 5 minutos da vida dela, porque ela ficou assim, se coçando para levantar. A Elaine, eu odeio a Elaine. Ela disse assim, eu queria te matar. Eu falei, mas foram só 5 minutos, gente. 5 minutos passa rapidinho. Não, não passa rápido, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou assim, mas quando terminou os 5 minutos, ela pensou assim, caramba, acabou. Era isso. Aí ela instituiu sozinha, porque a nossa sessão ia ser só uma semana depois, ela instituiu sozinha fazer isso todos os dias, de manhã e à tarde. Uhum. Todos os dias ela começou assim, não, vou só 5 minutos olhando pro teto. Aí depois ela começou, não, eu vou botar 5 minutos e uma musiquinha relaxante. Ela falou, quando ela viu, ela já estava meditando. Quando ela viu, ela já estava relaxando. E a produtividade, gente, aumenta, tá? Quero falar uma coisa aqui para vocês que é o seguinte. Principalmente quem trabalha com computador, né? Muito tempo no computador. Às vezes tem dificuldade para sair da frente do computador porque acha que vai manter a produtividade lá em cima. Mas, na verdade, a gente funciona em ciclos. Ciclos. A gente Uhum. funciona em ciclos Sim. de atenção, distração, distração. Uhum. Inclusive, a gente se distrai 4 vezes por Uhum. segundo. 4 vezes por segundo. Enquanto eu tô aqui falando, você tá olhando aqui, olhando lá, você tomou água e tal, olhou os comentários. Isso é natural, todo ser humano é Uhum. assim. Inclusive, quem tem TDAH tem dificuldade para retornar para a atenção, né? Ele se Uhum. distrai e tem mais dificuldade de retornar. Mas, enfim, quando a gente está produzindo, a gente começa aqui e vai caindo, naturalmente. Tá? Uhum. Naturalmente vai caindo a nossa atenção. Uhum. E quando você fica assim por horas, no final de 2 horas, no final de 3 horas, sua produtividade já foi pro beleléu faz horas. Uhum. O ideal é a cada 40 minutos, 1 hora que você está trabalhando. Quando começa a cair, você faz uma pausa e bloqueia. Faz uma pausa de 5 minutos. Levanta, estica o corpo, faz alongamento, toma uma aguinha. E aí você retorna. E quando você retorna, tá lá em cima de novo. Toda vez que ele começa a cair um pouquinho, você pausa. Ah, Elaine, mas vai acabar com a minha concentração. Não vai melhorar. Vai melhorar o seu poder de foco e concentração. Vai por mim. Acredita. Eu Confia. comecei Vai a fazer melhorar. isso na costura, porque eu tenho um ateliê de costura criativa. E você fica sentada muitas horas costurando. Às vezes você tá com pressa, quer terminar aquela peça e você vai. Falei, gente, não tá... eu ficava com muita dor. Uhum. Falei, não, agora eu começo a costurar, eu marco. Deu 1 hora, eu paro, 10 minutos. Estico a coluna, levanto, faço um alongamento, ou deito no chão liso, sem nada, para esticar as costas. 10 minutos, volto. Mais 1 hora. Foi, nossa, muito melhor. Muito melhor. Exatamente. É melhor para o seu corpo, né? Como um todo, para você dar aquela oxigenada, aquela alongada. É bom para o seu cérebro, vai te ajudar a se concentrar melhor, a focar melhor, a manter sua produtividade, né? Então, assim, gente, é melhor no todo, é melhor no tudo, né? E o que eu gosto também, né, de sugerir é o seguinte: quem trabalha na frente do computador por muito tempo é que quando for fazer essas pausas de 5, 10 minutinhos, não vá para o celular. Porque o seu campo de Com uma tela visão, por outra, né? precisa de folga. Seu campo de visão precisa de descanso. Então, não troca uma Uhum. tela por outra, porque você não vai estar descansando. Né? Então, olha, se tiver um verde perto da sua casa, olha para o verde para relaxar, olha umas plantinhas, molha uma plantinha, brinca com o gato, com o cachorro,
com o filho, conversa com alguém, toma um cafezinho e aí retorna. Sim. Vai ser bem melhor mesmo. Uhum. E sobre planejamento, como que o planejamento ajuda na produtividade? Planejamento é o norte da produtividade. Né? A gente começou a comentar lá atrás do quanto é importante ter um objetivo. Né? O planejamento, ele vai te ajudar a criar esse objetivo, a criar estas metas, né? Para você organizar os seus dias em prol dessas metas. Uhum. A pessoa produtiva, ela escolhe as tarefas que ela vai fazer ao longo do dia, pensando em alcançar um objetivo final. Sim. Certo? Então, quando eu penso no meu grande objetivo, e, gente, vamos pensar de forma concreta, tá? Não vamos com aqueles objetivos, eu quero ficar rica. Isso é muito amplo, muito aberto, todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Sim. Né? Eu quero emagrecer. Sabe quanto isso é amplo? É muito. Tem que ser específico, né? Tem que ser muito específico, muito mesmo. Eu quero ficar rica, não. Em vez de ficar rica, eu vou colocar assim. Primeiro, o que é rica pra mim? O que é rica pra mim pode ser rica diferente pra você. Uhum. Para algumas pessoas, eu quero ganhar bem. Para algumas pessoas vai ser 10 mil, para outras vai ser 30, para outras vai ser 70, para outras vai ser 100 mil por mês. Depende muito do contexto que a pessoa vive, do estilo de vida que ela tem, do estilo de vida que ela quer ter. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o que é isso para você. Aí você vai, não, eu quero, para mim, vou colocar aqui, eu quero faturar 50 mil por mês. Ok. Aí como que eu vou chegar nesses 50 mil por mês? Aí eu quero faturar, meu objetivo é faturar 50 mil por mês com a minha empresa, vendendo cursos, mentorias, palestras, workshops e tudo mais. Mas esses 50 mil eu quero alcançar até dezembro de 2023. Tem um prazo para acontecer. Mesma coisa quem quer emagrecer. Né? A gente não está falando do âmbito pessoal, mas só para ficar mais claro. Eu quero emagrecer em 2023. Isso é muito amplo, não te diz nada, né? E a maioria das mulheres fala que quer emagrecer em algum momento da vida, né? Tipo, 1 quilinho, 2 quilinhos, 10 quilinhos, 20 quilinhos, né? Karen, pequenas metas? Já vamos chegar lá, Karen. Karen é minha aluna. Já vamos chegar lá, Karen. Enfim, eu quero emagrecer 10 quilos até junho de 2023. As coisas vão ficando mais concretas, mais claras. Aí depois que você estabelece o seu grande objetivo, aí sim você vem e cria as pequenas metas que a Karen falou aqui. O que são as pequenas metas? É aquele pouquinho que você vai fazer todos os dias até concluir o seu objetivo. E essas pequenas metas é o que tem que estar no seu planejamento. Na minha metodologia, tá? Na metodologia que eu ensino, eu criei uma metodologia chamada Vida Produtiva, que é uma metodologia de produtividade para mulheres, né? Porque a gente fala também dos ciclos que a gente vive, né? Os ciclos menstruais, menopausa, tudo isso influencia diretamente na nossa produtividade enquanto mulher. Engravida, amamenta, fica sem dormir, tudo isso interfere diretamente na produtividade da mulher, tá? E então, dentro dessa metodologia, eu ensino um planejamento semanal. Não é fazer lista da tarefinha do dia. Hoje eu tenho que fazer isso. E quando chega amanhã, você pensa no que você tem que fazer amanhã. Não. A metodologia que eu ensino, você vai pegar um dia, tipo um domingo, e elencar todas as tarefas que você tem que fazer naquela semana e deixar a tarefa que vai fazer você chegar no seu objetivo como a mais importante do dia sempre. Sempre vai ser a mais importante do seu dia. Então, essa pequena meta que vai me fazer chegar no meu objetivo vai ser a minha tarefa mais importante do dia. E, de preferência, vai ser a primeira que eu vou fazer. Comecei a trabalhar, eu já vou fazer ela. Por quê? Porque se acontecer um imprevisto, ela já está pronta. Ela já foi feita. O seu 1% melhor que ontem já aconteceu, você já fez, né? E este planejamento,
criar este planejamento, esta organização. E aqui a gente está falando de planejamento pessoal, tá? Porque ainda existe um planejamento estratégico, que é outra coisa que a gente pode falar daqui a pouquinho. Tá? Esse aqui é o planejamento pessoal. E o planejamento pessoal é o que te dá o norte, o rumo para você ser produtiva. Se você não tiver objetivo, se você não tiver metas, você quer ser produtiva para quê? Para limpar a casa mais rápido? A não ser que você seja faxineira e ganhe dinheiro com isso. Com isso, não tem por quê. Eu quero ser produtiva para ficar mais tempo no WhatsApp. A não ser que você faça vendas no WhatsApp, também não tem motivo nenhum. Né? Então, é ter objetivos e metas organizados num planejamento que vai tornar você produtivo. Em termos de empreendimento? Vamos falar lá, então. O que é o planejamento estratégico? Que eu falo muito, né? Inclusive, hoje eu ofereço 2 tipos de mentorias, tá? Uma mentoria em foco e concentração, que é uma mentoria de planejamento pessoal mesmo, e ajuda as mulheres a encontrarem as suas prioridades no dia, qual que é a meta dela, qual que é o objetivo dela, e a gente vai criando os planos de ação até o final do ano, né? O que ela tem que fazer no curto, no médio, no longo prazo, enfim. Como que ela se concentra melhor, né? Se é uma pessoa que está muito dispersa, como que ela organiza a vida dela, como que ela inclui as pausas e tudo mais. E eu tenho uma outra mentoria, que é uma mentoria de planejamento estratégico para empreendedoras. O planejamento estratégico, tá? De empresas, de negócios, ele é diferente desse planejamento pessoal que eu acabei de explicar. No planejamento estratégico para negócios, a gente vai entender toda a base, toda a estrutura de um negócio. Tá? Então, a gente vai entender dentro deste planejamento estratégico qual é a proposta de valor do seu negócio, né? Qual que é o seu diferencial, o que você vende exatamente, porque tem gente que vende sem saber o que está vendendo, e isso é muito mais comum do que a gente imagina. Tá? Eu presto consultoria para algumas empresas que eu pergunto, tá, mas qual que é o diferencial de vocês? Qual que é o produto carro-chefe? Não sabe responder, gente. E não tô falando de empresa pequenininha, não tô falando de MEI, não. Tô falando de empresas que já faturam 500 mil por mês, que faturam 1 milhão por mês, e estão, tipo, sobrevivendo. Mas não tem isso. Claro, daí eu não consigo crescer. Não consegue crescer, porque não se conhece, não conhece a própria empresa. Né? Então, é entender o seu diferencial, o seu carro-chefe, o seu cliente ideal, porque a gente não vende para todo mundo. Exatamente. Tá? Quem quer vender para todo mundo acaba vendendo para ninguém. Né? Então, você tem que entender quem é o seu cliente ideal nisso tudo, nesse cenário. Como que você vai fazer esse relacionamento com esse cliente? Como que você vai chegar até ele? Que canais que você vai utilizar? Toda a estrutura de custos e despesas. Então, a gente organiza toda a gestão financeira da empresa também. E a gente também organiza toda a questão de gestão de processos internos. O que são os processos internos? Tá? Processos internos é a gente documentar de uma forma clara e acessível a qualquer pessoa que leia cada uma das funções da empresa, mesmo que você, como eu presa, faça todas elas. Por que a gente faz isso? Tá? Primeiro, você começou a crescer, você quer contratar alguém. Quem que você vai contratar primeiro? Algumas pessoas acreditam que tem que contratar aquele serviço que eu acho mais chato. Eu vou contratar o que eu acho mais chato. Sim. Mas não é necessariamente o que vai te trazer mais retorno. Então, quando a gente começa a fazer esses mapeamentos, você entende, o que vai me trazer mais retorno para minha empresa ao contratar alguém. Ajuda, inclusive, a você fazer a contratação desse funcionário novo que você precisa. Ajuda, por exemplo, você quer tirar férias. Eu vou ficar 1 semana fora. Meu Deus, vai ser o caos. Minha empresa não sobrevive sem mim se eu ficar 1 semana fora. Né? Porque ninguém sabe o que fazer, porque sou eu que fico ali o dia inteiro falando, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Quando você tem processos dentro da sua empresa, cada um já sabe o que tem que fazer. Né? Aí, ontem, na mentoria na própria mentoria de planejamento estratégico, uma mentorada perguntou assim, Elaine, você sabe que eu sou meio ansiosa, né? Então, ontem eu estava pensando que eu preciso criar um processo interno se eu sofrer um acidente. Aí a gente começou a rir, né? Todo mundo riu e riu e riu. Daí falou, faz sentido.
Ela tem 10 funcionários, ela tem uma agência de publicidade, ela tem 10 funcionários. Ela falou assim, se eu sofrer um acidente agora, o que acontece? Quem que assume no meu lugar? Quem que vai ser o diretor da agência temporariamente, enquanto ela está lá fazendo tratamento, enfim, alguma coisa assim. Né? Ele falou, faz total sentido, você precisa ter esses processos bem claros. Além desses processos, né, de ação para quem tem mais gente na equipe, tem aqueles processos também que são muito válidos para quem é eu presa. Como que você faz o contato com o seu cliente? Porque tem muito hoje, né? Quem trabalha faz tudo. Faz Só tudo. tem a pessoa. Como tem uma imobiliária que eu estou prestando consultoria agora, aí eu perguntei, onde que vocês guardam as informações das casas que vocês pegam, né, para vender? Ah, tá tudo no WhatsApp. Eu falei, no WhatsApp? Eu já tipo, como assim? Aí toda vez que você precisa pegar essa informação, você fica ali rolando, procurando. Eu falei, Jesus amado, que trabalheira. E, gente, isso é mais comum do que a gente pensa. Muito mais comum. Inclusive, essa imobiliária são 3 pessoas, nem é só eu presa, são 3 pessoas. Eles ficam se mandando as informações para ter salvo. Não faz o menor sentido. Então, assim, onde que estão as informações? Ah, você quer ter uma resposta. Às vezes o cliente pergunta... Às vezes todo cliente que chega até você pergunta exatamente a mesma coisa. Aí você toda vez perde tempo digitando. Por que você já não tem uma resposta pronta para aquilo? Só copia e cola, né? Ter um portfólio já mais ou menos pronto. Daí quando a pessoa te pede alguma coisa, você só cata lá e joga, né? Tudo categorizado, bonitinho, separado em pastas. Né? Já pensou toda vez que você precisa procurar um exemplo, usando você como exemplo, né? Alguém te pede, ai, Valéria, eu queria uma bolsa assim, assada, não sei o quê. Aí toda vez que você precisa mandar exemplos para a pessoa, você vai lá na sua galeria de fotos e fica. Eu penso, misericórdia. Misericórdia. Olha o tempo que as pessoas perdem com essas coisas. Mas olha o tempo. Já fiz isso, sabia? Já fiz isso. A pessoa manda, não, eu tenho. Você tem foto? Tenho. Aí eu fico igual louca, procurando. Falei, não, gente, para. Aí eu organizei um guia no Instagram, fiz um site. Aí quando a pessoa, eu já mando o link. Falo, nesse link tem essas peças que você quer. Porque senão, o tempo que você perde procurando as fotos, você não sabe nem onde tá. Nem onde tá. Exatamente. Aí você já não lembra nem o preço do negócio, que você acha a foto, mas lá pro preço. Mas você fica, meu Deus, mas quanto que eu cobro? Daí para cada um você cobra um preço diferente, você já nem sabe mais o preço original do negócio. Muito isso. Né? Não sabe precificar, inclusive, tem gente que nem sabe precificar, cobra um valor ali que acha que tem que ser. Né? Então, os processos internos, eles ajudam a pessoa a organizar o negócio dela. Independente se é um funcionário, se é eu só na minha empresa, ou se eu tenho 20 ou 30, quanto maior, mais processos tem, né? Mas ajuda nisso. Ah, Elaine, mas eu sou sozinha, eu preciso criar esses processos, não posso deixar para criar esses processos depois que eu crescer? Meu amor, não vai crescer. Isso mesmo. Nem vai. Nem pensa, então, em criar processos, porque não vai crescer. Já estou bem direta. Eu sei por experiência própria. Às vezes você fica patinando por não entender essas coisas. Não entender o que precisa ser feito. Aí a pessoa tá ali, ai, mas eu não consigo vender, então eu vou comprar mais um curso de marketing. Aí a pessoa fica lá, batendo a cabeça nos cursos de marketing, aprendendo a fazer dancinha no Reels, no TikTok, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, gente, pelo amor de Deus. Tem que estar tudo muito alinhado. O seu consumidor, né? Aquela coisa assim, o seu consumidor assiste TikTok, ele gosta de dancinha? Nem gosta, e você tá aí perdendo tempo fazendo isso. Inclusive vocês já se inscreveram pro curso da Valéria? Sobre as dicas de gente, nós temos um curso, Imersão Mulheres de Sucesso, que a gente fala sobre técnicas de gravação de vídeo, Instagram de forma geral, o que postar, como postar, quando postar e destrave de criatividade. Tá? É fantástico, vai ser agora dia 10 e 11 de março. Quem quiser mais informação é só me mandar um direct que a gente conversa.
E achei interessante você falar isso aí do TikTok, porque meu marido tem uma loja de embalagem e eu ajudo lá de manhã. De manhã lá, à tarde no ateliê, ainda marketing digital. E uma pessoa me ligou, um intermediário do Google, querendo fazer um contrato para a gente fazer anúncio no Google. Aí eu falei que eu já anunciava diretamente, que eu tinha um contrato direto com o Google, e ele veio me falar das vantagens de anunciar com eles, que eles vinham na empresa, tirava foto, faziam uns vídeos pro TikTok. Eu falei, meu filho, eu vendo embalagem, eu vendo saco de lixo, sacola. O que eu vou fazer no TikTok, gente? O TikTok para mim não funciona. Então você tem Não é que para todo saber. mundo, não. Não é para todo mundo. É claro que eles têm milhares de pessoas lá. A maioria é para humor, a maioria. Mas tem algumas outras coisas que ainda dá. Tipo, roupa, você consegue ainda... Embalagem, gente, sem noção de uma vez. Falei, não, obrigado, de nada. Só respondendo a Karen aqui, mas eu tenho mais uma coisinha para comentar sobre o TikTok também. O curso esse que eu mencionei é a mentoria, Karen. É a mentoria de planejamento estratégico para empreendedoras. Não é um curso, né? É um acompanhamento mesmo. Legal. Aulas, encontros ao vivo, cada uma é em grupo, tá? É uma mentoria em grupo, 8 encontros, dura 2 meses. A gente passa por todas as fases do negócio da pessoa, tá? Então tem gente lá que já está mais avançada, porque já começou, tem mais tempo comigo. Tem gente que começou ontem comigo, então a gente está engatinhando. Mas o legal é a troca de experiência, de uma crescer vendo o negócio da outra. Né? Isso é muito legal. Então é uma mentoria. Tem sessões que são individuais também dentro dessa mentoria, né? Porque é uma condução. Eu vou orientar a pessoa diretamente no negócio dela e nas dificuldades dela. Tá? Agora, falando sobre o TikTok, né, uma coisa que eu acho importante é o seguinte: eu também venho passando por um reposicionamento dentro da minha empresa, porque até outubro, mais ou menos, do ano passado, eu falava para empreendedoras no geral, assim, eu falo para qualquer empreendedora e tudo mais. E eu precisei fazer um reposicionamento para alcançar os objetivos que eu queria. Né? Eu tenho objetivos, a minha empresa tem metas e eu fui enxergando. Naturalmente, a gente vai enxergando que as coisas vão fluindo, né? E enfim, eu também fiz esse reposicionamento, aí eu entendi. O meu público não está no TikTok. Eu não falo para qualquer empreendedora, eu falo para empreendedoras que querem ser empresárias ou que já são empresárias, que levam o seu negócio a sério, que querem crescer, que querem melhorar faturamento, que querem ser organizadas. Sim. Elas não estão lá. Elas não estão lá. Aliás, elas nem têm tempo para estar lá. Exatamente. Vai levar no Instagram. Eu tenho mentorada minha que nem me segue no Instagram, para você ter uma ideia. Tá comigo há 5, 6 meses. Olha só. Nas consultorias e não me segue, porque ela fala, Elaine, eu nem entro no Instagram. Né? Então, tem que achar outros meios, inclusive, de encontrar essas empresárias. Né? Então, assim, você tem que entender quem é seu público e onde que ele está. Exatamente. Vou te dar um exemplo. Eu era louca para participar de feira. Porque eu falava, gente, está todo mundo nas feiras, eu não participo de feira, eu preciso participar de feira. Eu comecei a correr atrás de todo mundo. Gente, se tiver uma feira, me chama. Eu quero participar, tal. Comecei a participar das feiras. Quem disse que teve resultado? Pouquíssimo. Aí eu comecei a entender que o meu público não estava nas feiras. Não estava lá. Não estava. Falei, gente, eu estou aqui perdendo meu tempo, eu trabalho sozinho, eu tenho que produzir. E eu ficava, quando você vai fazer feira, é uma preparação antes, depois você faz um monte de produto para ir para lá, você tem que ir antes, arruma stand, arruma tudo, depois desmonta tudo, sabe? Você perde muito tempo. E eu não vendia muito pouco. Aí eu comecei a ver que meu cliente não estava ali. Estava ali. E eu parei de participar. Falei, gente, não adianta, meu cliente não está em feira. Meu cliente é diferente. Meu cliente quer uma peça diferenciada, ela quer uma peça personalizada. Personalizada. Pessoal que vai pagar mais caro. Normalmente o pessoal de feira quer coisa barata. Ele acha que porque você está na feira, tem que ser uma coisa mais em conta ou na promoção. E não era o caso. Falei, não adianta eu participar. Eu parei de boa, parei tranquilo. Falei, gente, não tá aqui. Não é para mim, pronto. E é muito
Então, acho que É você tem que importante se você ter conhecer. clareza disso. Uhum. Você tem que Né? ter clareza disso. E o planejamento estratégico, ele te ajuda muito nessas questões, né? De você Uhum. entender o seu posicionamento, quem você é, com quem você quer falar, como você vai atingir esse público. E ser Uhum. organizada internamente para que quando esse público chegar, você conseguir atender. Uhum. Né? Porque não adianta nada você ir chamando, vem gente, vem gente, vem gente. E quando o cliente chegar, você não conseguir atender, Sim. atender mal, atender rabugenta, ou Uhum. nunca ter o produto que o cliente quer, né? Então, você tem que também estar preparada para isso, para quando o cliente Uhum. chegar, você poder ofertar o seu melhor serviço também. Uhum. Tá. Elaine, então você tem a mentoria e você tem cursos online também? Como que funciona? Vamos explicar Tenho para cursos. Eu tenho as mentorias, né, que são os programas mais é completos que tem, né, a minha presencial ou é online? atuação é online. É Uhum. online porque eu, oh, meu filhinho chegou aqui. Mãozinha. É online porque eu atendo mulheres do Brasil todo, Uhum. né? Então tem gente de Minas, de São Paulo, de Brasília, né? Então são mentorias online, mas eu Uhum. também tenho consultorias técnicas que eu chamo que são presenciais para empresas aqui de Cuiabá, né? Uhum. Que são consultorias onde eu mergulho, né? Na empresa mesmo. Eu vou no local, fico meses, entrevisto todos os funcionários, entendo tudo, como que funciona e tudo mais, para aí sim, né, criar o melhor pacote, a melhor opção, o melhor planejamento para essas empresas. E eu tenho Uhum. também cursos, tá, na área de produtividade, de organização de rotinas, que são cursos gravados, né, cursos online gravados, e que encontra no link da minha bio, né? Eu tenho Vida Uhum. Produtiva, que é a minha metodologia de produtividade para mulheres, né? Uhum. Eu tenho checklist da rotina de trabalho produtiva, que é um checklist com 10 estratégias para as mulheres aplicarem no dia a dia delas e ter uma rotina mais leve. E tem o curso de foco e concentração, que são ferramentas para conseguir focar melhor, se concentrar melhor. E também tem um e-book chamado Diga Não, para aquelas mulheres que têm dificuldade enorme em dizer não, Uhum. né? Que abraçam todas as oportunidades e dizem sim para todo mundo, mas no fim do dia estão sobrecarregadíssimas. Ó, Uhum. a Karen é minha aluna do Vida Produtiva. O Vida Produtiva a gente tem, além das aulas gravadas, né? Que são vários módulos em que eu ensino passo a passo como que a pessoa organiza a vida dela inteira e como que ela cria projetos do zero. Nossa, eu tenho um sonho, será que esse sonho dá para virar realidade? Uhum. Sabe? Então, nesse curso eu ensino como que ela pega esse sonho e transforma num projeto para Uhum. fazer esse projeto ser executado. E a cada 2 meses a gente tem um encontro ao vivo em que as próprias alunas escolhem o tema. Né? Uhum. Então, alguns dias antes eu pergunto, o que tá pegando aí? Né? Qual que é a sua maior dificuldade? Aí o tema mais Uhum. votado, a gente faz uma aula ao vivo, com sessão de tirar dúvidas, uma mini Uhum. mentoria mesmo, né? Legal, legal. Ó, tá vendo que eu não tô sozinha? A Alessandra tá falando que ela também parou de fazer feira por conta disso. Eu não sei por que se criou esse conceito. Quando você fala, vai ter feira, a pessoa já vai achando que vai comprar horrores e achar um monte de coisa baratinha. Gente, eu É comecei a feira, pegar não é bazar. nervoso. Eu comecei a pegar É nervoso feira, de não é bazar. feira. Não faz sentido. Uma vez eu fui questionada, um cliente chegou e era uma pessoa, eu estava numa feira dentro de um órgão onde o povo tem um poder aquisitivo alto. Ele questionou o valor de uma necessaire, que era uma das peças mais baratas que eu tinha lá. Mas por que esse valor? Ah, mas está muito caro. Eu fiquei olhando para a cara dele e eu fiquei sem fala. Eu fiquei sem fala, de verdade. Eu falei, gente, não é para mim isso aqui. Até que eu fiquei insistindo, até que eu ouvi, falei, não, chega, não adianta eu insistir com isso. Então, a gente esquece, sem sofrimento, para e pronto. Gente, só isso, Exatamente. né? Só evita o Simples assim. conflito, evita a fadiga, né? Evita a fadiga. De Exatamente, ficar evita o toda aborrecimento e vez encontrando pronto. alguém que vai questionar e tudo. Sim, Se está questionando é porque não está vendo valor no seu não serviço, então não está tá. lá o seu E eu público. não tenho que Não está ficar lá o seu público. justificando o valor da minha peça. Eu sei quanto ela vale, eu sei o material que está ali, o trabalho que ela deu para fazer, o que tem ali, né, embutido. E hoje, graças a Deus, eu tenho minhas clientes todas, ninguém questiona o valor de nada.
elas já vêm até mim porque elas sabem da qualidade, querem uma peça que eu faço, elas não questionam. Então, assim, são as minhas clientes mesmo, né? Eu te conheci no dia que falava sobre rotinas. Ah, está falando de você, né? Ótima live. Foi ótima live. Gente, eu achei fantástica essa live, só que já tem 1 hora, aí para não ficar cansativo, né, para o pessoal, a gente pode marcar outros encontros, né, para falar, porque é um assunto muito interessante. Interessante e extenso, porque tem muito pano para manga ainda pra gente falar. Dá para cada assunto. A gente falou 3 coisas. A gente falou de produtividade, planejamento pessoal e planejamento estratégico. Uhum. De cada um desses, a gente ainda consegue extrair mais umas 20 lives de cada um. Sim. Gente, quem não me segue aí. Nesse Instagram, eu falo muito de Instagram, de marketing digital, dou muitas dicas. E no Instagram do Ateliê Valéria Carvalho, é o Instagram das minhas peças, né? As peças que eu produzo. Quem não segue a Elaine, já segue aí também. Clica aqui em cima, começa a seguir. Que ela também produz muito conteúdo no Instagram dela. E por lá vocês podem ver os cursos. Na minha bio tem os meus cursos, na bio dela tem os cursos dela. E aí vocês vão conhecendo aí. Pode mandar mensagem pra gente para tirar dúvidas, né? Se quiser participar. Com certeza. E eu, inclusive, preciso fazer uma mentoria dessa. Eu gostei da ideia, eu vou fazer. Porque eu já fui muito desorganizada e eu tô numa mudança de ciclo mesmo, do meio do ano, quando eu tive a crise de labirintite, que durou mais de 30 dias, do meio do ano passado para cá. Então, eu tô num processo de mudança total. Então, e como você ainda vai conversar. Trabalha em 3 frentes diferentes, você precisa muito de organização. Muito. O que eu percebi? Às vezes eu começava a focar demais em um e o outro ficava. Porque não tem como você fazer bem 2 coisas ao mesmo tempo. Não adianta, esquece. Não vai. Faz. Então, quando você começa a focar, não fala, não, precisa dar atenção aqui, o outro vai ficar. Uhum. Então, né, que tem que organizar muito para não sofrer e fazer as coisas funcionarem. Porque 1 hora, na verdade, a gente vai ter que optar por um. Isso eu tenho consciência. E aquela coisa assim, né? Só antes da gente finalizar, uma coisa importante que você tocou que a gente não comentou antes. A questão de ser multitarefas, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, gente, é a maior balela da vida. Balela. Tá? A mulher consegue prestar atenção em mais de uma coisa? Consegue. A gente consegue. Mas a que custo? Uhum. Ao custo de uma labirintite que dura 1 mês. Uhum. Né? Então, não é natural e você não consegue fazer as coisas com qualidade. Então, dentro, inclusive do próprio Vida Produtiva, eu ensino a trabalhar por blocos, para quem trabalha em várias frentes diferentes. Então, você vai separar o seu dia por blocos. Vai ter o bloco que você vai trabalhar no ateliê, vai ter o bloco que você vai trabalhar no marketing, vai ter o bloco que você vai trabalhar nas embalagens. E aí você vai organizando o seu dia. Isso. Aí a Tânia, resumindo, é tomar os rédeas da nossa vida. Organização é tudo. É isso aí, Tânia. É isso mesmo. Elaine, eu quero agradecer muito você ter aceito o convite para participar da live aqui. Foi muito bom mesmo. Essa live vai ficar gravada. Quem chegou depois, viu só um pedaço, quiser ver tudo desde o início, ela vai ficar gravada aqui no feed. Vocês podem entrar, assistir quantas vezes quiserem. Envia para as amigas, para quem não viu, para quem vocês acham que vai valer a pena ouvir o que a gente falou aqui. Envia para as amigas, deixa uma curtida aí pra gente, porque isso ajuda muito, né? Vamos fazer uma selfie. Vamos fazer um print. Deixa eu tirar os comentários. Deixa eu desativar os comentários só um pouquinho. Vamos fazer. Eu acho que ficou bom. Se alguém fez, manda pra gente. Né? Marca a gente também, né? Reposta. Posta a gente, marca. E se quiserem saber mais, manda mensagem pra gente. De repente a gente faz uma outra live ou até um encontro presencial, né? Para conversar, um bate-papo com empreendedoras, para explicar um pouquinho mais do nosso trabalho, né, Elaine? Isso mesmo. Provavelmente muitas coisas boas acontecerão daqui para frente. Muitas parcerias. Elaine, muito obrigada. Obrigada. Uma ótima noite para você, uma ótima semana. Tudo de bom para você e para todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Para vocês também. Né? Para todas vocês, gente. Um beijão. Bom descanso. Tchau.